Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, em continuação ao nosso estudo. Veremos hoje juntos um pequeno trecho, os versículos 13 ao versículo 16. Acompanhe então comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que passagem preciosa, que momento especial aqui registrado por Marcos, da atitude de Jesus com relação às crianças. Primeiro, sua indignação e depois o seu acolhimento. Jesus tinha um amor especial pelas pessoas. Mas, de certo, e como é o caso de tantas pessoas, ele tinha um carinho especial pelas crianças. Isso é demonstrado aqui por seu acolhimento. Mas Marcos registra essa história certamente porque nos serve de lição a atitude de Jesus em relação às crianças, às nossas crianças. Imagine você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, com seu filho ou sua filha, encontrando alguém que duramente vai lhe rejeitar, ou que vai tratá-la mal. Imagine a sua reação. Mas imagine a sua reação com aquelas pessoas que talvez nem sejam tão próximas a você e que acolhem bem o seu filho, a sua filha, que conversam, que lhe dão atenção. Imaginem esse tipo de recepção por parte de Jesus aos olhos das pessoas que o observavam. E é óbvio que Jesus não fazia isso por aparência. É porque ele realmente tinha interesse, e nós veremos aqui por quê. Mas o fato é que, aqui o texto diz, lhe trouxeram algumas crianças. Nós só podemos entender que os pais, certamente, ou aqueles que cuidavam das crianças pelo menos, mas os pais vêm e querem que Jesus as abençoe, quer que se aproximem de Jesus. É óbvio que os pais que estão ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, que gostam de Jesus, entendem que Jesus pode abençoá-las de alguma maneira, orar por elas, talvez com o desejo de que Deus as abençoe, não é? Um desejo extremamente genuíno e importantíssimo. Mas veja a atitude dos discípulos. Os discípulos os repreendiam. Talvez estivessem dizendo: o mestre está muito ocupado. Não aborreça o mestre com crianças. Talvez os próprios discípulos tivessem a atitude, infelizmente, de muitas pessoas naquele tempo, até mesmo judeus. Muitas vezes as crianças não eram bem vistas, elas eram colocadas em segundo plano, não era dada a atenção devida. Muitas vezes, inclusive, no contexto geral até daquele tempo, as crianças não eram valorizadas. E aqui talvez esse seja o sentimento por trás dos discípulos. Estamos ocupados, venham outra hora. Jesus está curando, Jesus está preocupado com outras coisas. Mas o mestre não só quer demonstrar que ele se importa com as crianças, mas primeiro ele quer demonstrar que a atitude dos discípulos estava incorreta, estava errada. Vendo isso, o texto diz no verso 14, Jesus se indignou e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos.
não os embaraceis, ou seja, não impeçam. Não impeçam. Essa chamada de atenção, esse puxão de orelha de Jesus, nos dá o alerta de que nós precisamos sim dar atenção às nossas crianças, de que nós nas nossas igrejas precisamos dar atenção às crianças e que esse é um cuidado especial. E veja por quê. Jesus tem muitos motivos. Primeiro aqui, que está imposto, claro, no que nós lemos do texto, é o carinho, a atenção que Jesus tinha, o amor que ele tinha pelas crianças. Elas eram importantes. Todas as pessoas são importantes para Deus. Precisamos lembrar disso. Num tempo em que se discute tão abertamente, por exemplo, o aborto, precisamos ensinar o valor da vida, o valor que uma criança tem para Deus, o valor que uma vida tem. A Bíblia diz que há uma festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. A vida é algo precioso para Deus. Aqui nós vemos que as crianças são importantes para o Senhor. E certamente Jesus demonstra aqui o carinho, o terno amor que estava em seu coração pelas crianças. E Ele deseja acolhê-las. Por isso Ele diz, não impeçam. Não impeçam que elas venham até mim. Não impeçam os pais. Parem com isso. Jesus se indignou, diz o texto. Jesus ficou aborrecido com essa atitude e corrigiu os discípulos. Em segundo lugar, ele diz o seguinte: porque dos tais é o reino de Deus. É óbvio que as crianças faziam parte do reino. Talvez as crianças pequenas ainda não tivessem compreensão para entender completamente quem Jesus era, ter a fé autêntica ou digamos uma fé consciente, mas as crianças têm fé, as crianças veem, as crianças são sensíveis. Eu me lembro das minhas duas filhas que já desde pequenas manifestavam o seu desejo de estar na igreja e respondiam àquilo que ouviam, os seus ensinos, os ensinos na igreja, a nossa própria orientação como pais, minha e da minha esposa, a intenção, a ação de orarmos com elas desde pequenas, as nossas filhas respondem a isso. E eu mesmo tive o privilégio de nascer num lar cristão. E desde pequeno, levado à igreja, eu fui exposto ao ensino e ao conhecimento de Jesus. E sempre ouvi falar do grande amor de Deus expresso em Jesus. Por isso Jesus disse, dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus inclui as crianças, sem dúvida. E Jesus ainda disse mais, ele disse, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus aqui faz uma outra comparação. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que aqueles que não aceitassem o reino com o coração de uma criança, com a pureza de uma criança, diga-me você que me ouve, como é que uma criança recebe um presente que lhe é dado? Como é que o seu filho, sua filha reage quando você tem um presente em sua mão e você estende para dar ao seu filho? Você consegue lembrar da última vez que você presenteou seu filho ou sua filha? Você se lembra do sorriso? Você se lembra daquela avidez talvez para abrir o pacote se o presente está embrulhado? Ele rasga rapidinho para saber o que tem ali, se é uma surpresa, né? E logo ele vê que é algo que ele gosta e ele fica tão feliz. Veja você que tipo de atitude Jesus gostaria que houvesse no coração daqueles que estavam recebendo o reino. A pureza, essa avidez, a receptividade, o acolhimento. Jesus queria que todas as pessoas tivessem a mesma atitude de uma criança. A confiança também. Vejam a pureza e a confiança de uma criança, né? Tantas vezes, infelizmente, nós vemos pessoas que tiram vantagem dessa pureza, dessa confiança.
porque nós dizemos que as crianças não têm malícia. Era isso que Jesus queria ver em todas as pessoas. Por isso ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não tiver a atitude, a pureza, a sinceridade, a humildade de uma criança, o coração puro, desinteressado, não entrará no reino. Como isso é importante, como essa atitude diz tanto, até mesmo no nosso contexto de hoje, em que tantas pessoas, infelizmente, às vezes buscam a igreja, buscam a Deus por interesse. É claro, pessoas têm necessidades. É claro, pessoas passam por angústias e decepções e passam por problemas de tantas maneiras. Mas é preciso que nós avaliemos o modo como nós buscamos a Deus. É preciso que as pessoas avaliem nos dias de hoje, o verdadeiro motivo de se aproximarem de Deus. Deus não é um mero fazedor de milagres. Deus não é uma pessoa que tem muito dinheiro e que está distribuindo para todos. Não é essa a intenção de Deus. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus, como ele diz lá em João 14:10, disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus veio dar vida eterna. E aqui, receber o reino é receber a vida eterna. É acolher a fé em Jesus, é receber com bom grado, com alegria, as novas do reino de Deus. E aí o verso 16 conclui a passagem dizendo o seguinte: então, tomando-as nos braços, Jesus as acolheu e pegou em seu braço, no seu colo. Talvez nós estejamos aqui falando de bebês que foram trazidos para Jesus, né? Muito parecido com o que nós fazemos em nossas igrejas hoje, quando os nossos filhos nascem e nós apresentamos a Deus, né? Colocamos no braço do pastor, né? Eu fiz isso com as minhas filhas, né? Apresentei-as a Deus, consagrei-as a Deus, né? E pedi a bênção de Deus para elas. Jesus então as acolhe nos braços e diz assim, impondo-lhes a mão, ou seja, orando por elas, as abençoava. Jesus ama as crianças. Jesus ama os seus filhos, querido ouvinte, querida ouvinte. Fale do amor de Deus para elas. Leve suas crianças para a igreja. Permita que suas crianças cresçam ouvindo a palavra de Deus. Permita que suas crianças cresçam ouvindo lições adequadas, adaptadas para elas. Fale você mesmo de Jesus para seus filhos. Ore por eles, porque Deus as ama, porque Jesus as ama muito. E elas têm um lugar todo especial no seu coração. É isso que essa passagem deixa de ensino para nós aqui. Chegamos ao final desse nosso trecho. No nosso próximo encontro, continuaremos a estudar Marcos capítulo 10. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe seus filhos, em nome de Jesus. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.